Salvador Jesus Cristo, por essa noite, por esse privilégio, por essa rica oportunidade a qual Ele nos dá de estar mais uma vez falando dEle, do amor dEle. Eu queria que você colocasse a mão na altura do seu coração. Antes de estar ministrando, eu queria adorar o Senhor na sua companhia. Eu queria convidar você para nós adorarmos juntos nessa noite. Noite de primícia, noite de nós oferecermos o que tem de melhor. Eu não sei como é que você saiu da sua casa. Eu não sei como é que você saiu do seu lar nessa noite, como é que foi a sua semana. Mas eu tenho uma certeza de que Deus, Ele marcou um encontro contigo nessa noite. Porque Deus, Ele escolheu esse dia para falar com você, meu irmão, minha irmã. Deus escolheu esse dia para revelar algo da parte dEle para o teu coração. A resposta a qual você veio buscar. A solução do problema a qual você veio alcançar diante de Deus. O milagre, o sobrenatural que só Deus pode fazer na sua vida. Então Deus escolheu essa noite para poder falar com você. Aleluia. Coloque a mão na altura do seu coração. Aleluia. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contamine a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Eu vou profetizar tua vitória. Tome posse dela aqui agora e agradeça a Deus. Vou deixar que contamine a minha mente. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se preparem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. Estou orando, jogar pesado,
amado, com Deus vai prevalecer. Estou amado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Levante suas mãos bem alto e receba. Eu vou profetizar tua vitória. Tome posse dela aqui agora e comece a agradecer. Comece a agradecer a Deus. Eu vou profetizar minha vitória. Eu tomo posse dela aqui agora e te agradeço, ó Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? A nossa batalha, a nossa luta apenas está começando. Deus nos deu todas as armas, porque Ele falou que eu e você somos mais do que vitoriosos. Então uma vitória já foi liberada para mim e para a tua vida. Nós temos só que conquistar, meu irmão, minha irmã, só que conquistar. Ezequiel 36. Aleluia. Versículo 26 e versículo 27. Amém? Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Queria desejar uma boa noite a você que está nos assistindo aí na sua casa, pelo seu celular, pelo do fruto, ele decide, ele fala no seu coração: eu não preciso mais ouvir a voz de Deus, porque eu tenho o conhecimento do bem e do mal, eu tenho o conhecimento do que é bom para mim. Então eu rejeito o ensinamento que Deus me deu, eu rejeito a ordenança que Deus me deu. Deus, ele reservado uma mudança, uma transformação, mas muitas das vezes esse povo de dura serviço tem rejeitado o ensinamento, a ordem de Deus. É engraçado que em Êxodo, o povo ele sai do Egito e ele começa a caminhar com Deus, ele vive milagre com Deus, vive maravilha com Deus, ele vê o sobrenatural de Deus acontecendo todo o tempo, a todo momento, a todo instante. Mas lá em Samuel ele decide que não precisa mais de Deus.
O povo não quer mais Deus. O povo decide ser governado por um rei, porque o mundo vivia dessa forma e desse jeito. Então o povo decide imitar o mundo. Não queremos mais Deus. Queremos um rei, para que venha tomar o lugar, para que venha nos guiar, para que venha nos governar. Deus não serve mais para a gente. E em Samuel mesmo, isso começa a acontecer de uma forma cotidiana, o povo se afastando, o povo se distanciando de Deus. E a palavra vai falar que Samuel, ele deitado, Deus ele fala com Samuel, e Samuel corre até o profeta e pergunta para o profeta: Eli, o Senhor me chamou? Não, não te chamei. E pela segunda vez, Deus ele fala com Samuel, e pela terceira vez, Deus fala com Samuel, e Eli, ele reconhece, ele entende que há algo de Deus da parte, para falar com Samuel, porque a palavra de Deus era muito rara, o povo tinha se distanciado de uma tal maneira, de que Deus não se revelava, não falava mais. Então Deus ele decide usar esse menino para que venha ter outra vez uma intimidade com o seu povo. E passa-se o tempo, Israel ele começa a viver um esfriamento espiritual grande, tremendo. Então Ezequiel ele vai nos mostrar o que Deus ele queria fazer com aquele povo, o que Deus ele queria fazer com aquela nação, o que Deus queria fazer com aquele povo que tinha se afastado. O povo estava num esfriamento espiritual tão grande que o povo tinha rejeitado a Deus e adorado a deuses estranhos. E Deus ele revela a Ezequiel o que ele iria fazer. O povo, Deus ele nos mostra um coração de pedra. O que seria uma pessoa sem coração? O que seria uma pessoa que não sente, não tem sentimento, não tem sensibilidade? Seria uma pedra ou um objeto que você chuta, você bate, você empurra, e esse objeto não tem vida, porque é um objeto inerte. Mas aí, se você dá vida a esse objeto, o que aconteceria com os cutucões, com os empurrões? A história seria outra. O povo de Israel é comparado a um povo sem coração, um coração de pedra, um povo que não tem mais sensibilidade para ouvir e sentir o toque de Deus. Então Deus ele resolve e fala assim: eu vou arrancar o coração de pedra desse povo, eu vou colocar um coração de carne. É decisão de Deus, a mudança de Deus. Mesmo que a nação estivesse satisfeita em compactuar com o erro, Deus não estava satisfeito com aquilo. A nossa vida hoje é diferente daquele povo. A nossa caminhada hoje é diferente daquele povo. Nós não compactuamos mais com o erro. O nosso prazer é sempre estar na presença de Deus. Nós não compactuamos com o pecado. A nossa vontade é sempre estar na presença de Deus, porque queremos ser amigo de Deus e não inimigo de Deus, fazer a vontade de Deus, não compactuar com o erro, não estar adorando em idolatria, não compactuar com o adultério, com a prostituição. A nossa vida, a vida da igreja, é uma vida diferente daquele povo que vivia longe de Deus, não sentia mais a presença de Deus, era inerte a tudo que Deus realizava e fazia no meio do povo. Aquele povo não sentia mais nada, mas hoje nós sentimos a presença de Deus.
Porque não compactuamos mais com o erro. Não aceitamos mais viver uma vida longe de Deus. Porque a nossa vida não vai ser aqui. O nosso testemunho de vida não é aqui. A nossa história, ela não vai terminar aqui, ela termina lá no céu. É isso que Ele preparou para mim e para você. Essa palavra não é para nós, porque o nosso coração já está transformado. O meu coração e o teu coração não é um coração mais de pedra. O nosso coração não é de pedra. Nós estamos sensíveis a Deus. Você pode sentir o toque de Deus. A nossa carne é viva. Toca na sua pele nesse momento, pode tocar. O toque mais suave, você sente. Mas aquele povo que estava longe de Deus, é um povo que estava morto, longe de Deus. E Ezequiel, no capítulo 37, ele vai falar mais algo do que Deus ele tem reservado para aquele povo. Ele vai contar ali uma história de um vale de osso seco. Não era seco, era sequíssimo. Porque aqueles ossos estavam muito tempo naquele lugar. E Deus ele reservou algo, uma mudança, algo sobrenatural. Porque só o impossível de Deus para fazer essa transformação. Só o impossível de Deus. E ele chama Ezequiel, ele mostra a Ezequiel a situação. E Ezequiel ele olha, Deus é muito sequíssimo. Mas eu vou fazer a mudança nesse povo. Eu vou levantar um grande exército, Ezequiel. Um exército totalmente diferente. Um exército com um coração totalmente mudado, um coração transformado, um coração que não compactua com o erro, um coração que não se vende, um coração que não se troca, um coração totalmente adorado, preparado para te servir. Porque esse mundo lá e fora não tem contaminado o nosso coração da igreja, porque nós não aceitamos, não compactuamos com o erro, com a mentira que tem falado lá fora. Somos um povo diferente, eu e você. Mas aquele povo não. Aquele povo era contaminado. O que era moda fora de Israel, aquele povo assumia para si. O que era novidade em pecado para Israel, aquele povo assumia para si. Mas a igreja hoje, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, é diferente. Nós somos diferentes, porque resistimos ao pecado, resistimos ao erro, fugimos da aparência do mal, é o que diz a palavra, e nós obedecemos a palavra de Deus, eu e você. Então eu não posso comparar a igreja com esse povo. Eu não posso comparar com o erro que esse povo realizava com a igreja nesses dias, porque a igreja ela é diferente. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Porque a Bíblia, ela é bússola. Ela nos orienta. Ela é uma bula de remédio que ela sara a nossa ferida. E nós, como diz o salmista, nós temos prazer nessa lei. E nessa lei nós, igreja, hoje meditamos de dia e de noite. Porque isso é um prazer para mim e para você. Não é um encargo, não é um fardo, não é um peso que carregamos, é um prazer vivermos essa palavra de Deus. Mas para aquele povo não. A Bíblia vai falar que era raríssimo. De tão longe que o povo estava de Deus. Olha que coisa. Nós somos diferentes. Deus ele fala conosco todos os dias.
Deus ele revela para nós todo momento, a todo instante. Porque nós todos os dias lemos, meditamos, ouvimos a palavra de Deus, está tudo no nosso alcance, no celular, nas rádios, em tudo que é lugar, a palavra de Deus está ao nosso redor, então não tem como nós errarmos, não tem como nós sairmos da presença de Deus, não tem como nós compactuarmos com o erro, não tem como, porque Deus ele está a todo momento, a todo instante falando comigo e contigo. Então não há necessidade de uma transformação nesse dia, nesse dia que nós vivemos hoje, porque a igreja, ela não está parecida, ela não quer viver como o mundo vive, ela quer viver como Cristo mostrou que tínhamos que viver com a igreja, porque somos uma geração de milagre, somos uma geração de pessoas que ninguém cria, ninguém levava fé na nossa transformação, mas Ele morreu por nós, Ele acreditou em mim e você, para que nós viéssemos viver esse momento, nesse dia. Porque não queremos ser comparados com esse povo, longe de Deus, insensíveis à presença de Deus, mas queremos ser comparados a pessoas que realmente têm prazer de estar nesse lugar, tem prazer de falar, de ouvir, de conversar com Deus. É engraçado que o homem ele peca e Deus ele tira do Éden, mas a companhia de Deus é estar com ele. Deus ele sempre estará comigo e contigo. Deus ele sempre estará conosco. Deus ele sempre se revelará. Mas há algo que Deus ele deixou no meu e no teu coração, que é muito precioso, que é uma porção dele, para que nós venhamos lembrar que nós fazemos parte dele. Ele está em nós. Se ele está em você, se você tem uma parte de Deus dentro de você, então você não pode ser comparado com esse povo. Você não pode estar contaminado por esse mundo. Você não pode se agradar do pecado, do erro, da prostituição, da mentira, de todas essas coisas que nos afastam de Deus. Porque Deus ele está contigo, meu irmão, minha irmã. Deus ele está contigo a todo momento, a todo instante. A palavra vai falar para nós resistirmos, e temos que resistir. Se não dá para resistir, fuja da aparência do mal, mas nós temos que ter na consciência que a presença de Deus é muito valiosa para mim e para você. A palavra vai falar lá em Isaías 53 que ele não tem formosura nenhuma, para que nós o desejássemos, para que nós realmente quiséssemos ele. E as pessoas que olhavam para ele não tinham prazer, porque as pessoas elas olham algo natural, mas eu e você olhamos algo por trás daquilo ali, olhamos algo sobrenatural, olhamos além do sofrimento, da dor que ele passou por mim e por você, olhamos lá na frente, porque nós vivemos o sobrenatural, não vivemos mais realmente o natural nessa terra, porque ele falou que o Espírito Santo de Deus estaria em nós, então não temos como viver o natural dessa terra. E as pessoas olhavam para ele, não o desejavam, porque lá em João 3 vai falar que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Não tem como. Só uma obra sobrenatural do Espírito Santo para fazer mudar totalmente esse trajeto, essa história. Só uma obra sobrenatural do Espírito Santo para transformar um coração de pedra em coração de carne, um coração voluntário, um coração pronto para adorar, independente da situação, independente da tempestade, independente do que ele venha passar, mas é um coração voluntário a adorar, porque o prazer está em viver com Deus. Não um coração que tem um prazer em viver nesse mundo, em compactuar com o erro desse mundo, em aceitar as coisas erradas desse mundo distorcida, que tem transformado a verdade em mentira. E muitas das vezes as pessoas, elas têm aceitado a mentira em lugar da verdade, porque acham melhor se prostituir, se vender, se trocar, se dar, do que viver uma vida com Ele na eternidade. Mas não a minha igreja, a igreja do Jesus vivo. Não, essa igreja não. Essa igreja não compactua com isso. Essa igreja não aceita isso. Essa igreja ama estar na presença de Deus. No estudo que a gente uma vez demos para os homens, a gente estava falando em relação à igreja em Atos dos Apóstolos, no momento em qual a igreja foi perseguida. Naquele momento não era lucro você ser cristão, porque se você fosse cristão, você era jogado na arena para ser morta pelos leões, pelos gladiadores. Você era incendiado vivo como uma tocha humana nas ruas em direção a Roma. Não era lucro você ser crente. Mas hoje nós vivemos uma vida livre, uma vida a qual nós podemos adorá-lo, podemos exaltá-lo, sem perseguições, sem acusações, sem nada impedir no meu coração e o teu coração de se alegrar na presença dEle. Eu e você não temos motivo para se entristecer dEle. Nós só temos motivo para entrar por entre essas portas e alegrar o nosso coração. Alegrar o nosso coração. Deus, Ele resolve fazer essa transformação no povo de Israel. Eu lembro de uma história que existiam pastores de ovelhas e tinha um lobo que atacava todo o seu rebanho. E esse lobo destroçava, matava as ovelhas. Então aqueles pastores conseguiram capturar aquele lobo. E eles resolveram então matar aquele lobo. Mas essa situação só beneficiaria os pastores e as ovelhas. O lobo não era beneficiado. Então resolveram prendê-lo, só prendê-lo. Deixaram preso, definhando, morrendo preso. Mas essa situação ainda assim beneficiaria as ovelhas e os pastores. O lobo não era beneficiado, porque no momento a qual o lobo saísse, ele ia fazer a maior carnificina. Mas resolveram então fazer algo, transformar aquele lobo, mudar totalmente aquele coração daquele lobo, que era um coração assassino, um coração que resolvia só atacar, matar. Resolveram transformar aquele lobo em um protetor. Resolveram transformar aquele lobo que um dia chegava para matar, mas agora ele chega para salvar, para dar a sua vida por aquelas ovelhas. Algo impossível de se
ver e viver. Quem conseguiria mudar uma pessoa numa situação dessa? Só o milagre de Deus. Só o milagre de Deus realmente mudaria, transformaria esse coração desse lobo sedento em um coração de um cordeiro. Mas a palavra de Deus vai falar que Deus ele fez isso. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, vai falar que um homem, ele entrava dentro das casas, assolava as igrejas, puxava os crentes pelo cabelo, jogava na prisão, matava. Era um homem que muitos achavam que não tinha solução, não tinha mais jeito. Mas só o milagre de Deus para fazer essa transformação nesse coração. A palavra vai falar que Saulo de Tarso respirava isso. Como aquele lobo sedento, ele desejava prender, matar, aniquilar os crentes. Haviam 3 soluções: matar Saulo, prender Saulo, ou que viesse a acontecer algo sobrenatural. A Bíblia ela vai me falar em Lucas 18, 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Aquilo que era impossível para Ezequiel é possível para Deus. Aquilo que era impossível no momento em qual Israel estava vivendo a mudança, a transformação, é possível para Deus. O momento em qual você está vivendo, a situação que você está passando, de repente é impossível para você, mas é possível para Deus. Deus ele quer realizar um milagre na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus ele quer fazer algo sobrenatural no teu coração, no coração daquele que você clama, que você busca. Mas deixa Deus trabalhar, porque só o Espírito Santo de Deus para fazer essa transformação. Só o Espírito Santo de Deus para mudar, transformar uma história totalmente perdida, totalmente acabada, totalmente destruída, para mostrar que nem tudo está perdido. Não está perdido. Tem um pouquinho de fé. Tem um pouquinho de fé. Tenha só um pouquinho de confiança nesse Senhor que você serve. A igreja tem que viver como igreja, irmão. Pedro estava preso, a igreja começou a orar e as cadeias se quebraram. E ele estava solto. A igreja tem que viver como igreja. A igreja não quer mais viver como igreja, a igreja quer viver como o povo de Israel. O povo estava tão acostumado que o povo só pensava na terra prometida. O que interessava aquele povo era a terra prometida, era algo material, mas algo espiritual não fazia mais parte da busca daquele povo. O povo não vivia mais espiritualmente. E diante de tanta busca pela essa terra, o povo acabou se contaminando. Em Gênesis, já estou terminando. Em Gênesis, há uma intriga, há uma contenda, há uma briga entre Ló e Abraão. A palavra ela vai falar que Ló e Abraão eram donos de várias
várias possessões de gado, de ovelhas, e eram muitas que nem toda a campina podia suportar a posse que eles tinham. Então existia uma contenda, uma briga. E eles caminhando juntos, avistaram a campina de Sodoma, que a Bíblia ela faz uma comparação como o Jardim do Éden, de tão bonita que devia ser aquela campina. E Ló, ele olha e vai falar assim: eu quero esse lugar. Eu quero esse lugar, porque esse lugar vai dar para mim colocar todos aqui, sustentar minhas ovelhas, meus gados, meus empregados. E Abraão, ele fica lá, e eles se separam. E o outro lado, Deus, ele revela para Abraão um deserto. E Deus, ele fala para Abraão, e Abraão abre os seus olhos, e ele vai falar assim: Abraão, pode contemplar. Essa terra eu vou te dar. Nem toda a areia do mar, nem as estrelas do céu serão suficientes para contar a descendência que eu farei de você. Deus, ele liberou uma palavra para aquele homem, que na Bíblia ele é nosso pai na fé, ele creu e acreditou naquela palavra, e aquilo foi como sustento para a vida dele. E isso tem que ser sustento para mim e para a tua vida, porque Deus, ele liberou muitas palavras para mim e para você. Isso tem que ser sustento para a nossa caminhada, para nós crermos. Em nenhum momento a palavra vai falar que Abraão se preocupou com os seus empregados, com a sua posse, com as suas ovelhas. A única coisa que ele queria é fazer a vontade de Deus, seguir o caminho que Deus tinha mostrado para ele. Era esse o caminhar que Abraão, ele conseguia. Da mesma maneira, Deus, ele nos mostra, ele nos revela um caminho. Ele fala que tem um caminho para mim e para você, para que nós venhamos viver uma intimidade com Deus. O véu, ele se rasga, e não precisa de mais de um intercessor para você diante de Deus. Agora é você e Deus. Você não precisa de ninguém. É você e Deus. Não há sacerdote, não tem ninguém que venha ser intercessor, você e Deus. Agora é lá, no íntimo, no profundo particular do seu quarto, da sua casa. Mas aquele povo vivia tão longe de Deus que perdeu essa sensibilidade. Muito longe de Deus. Mas Deus, ele fala para mim e para você: fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Vai lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali eu vou falar com você, e você vai falar comigo, nós vamos conversar. Deus, ele mostra um caminho. Deus, ele mostra uma forma para podermos ter mais intimidade com ele. E a igreja, ela hoje, nos dias de hoje, no dia do século 21, ela consegue viver isso que Deus, ele nos mostrou, nos ensinou através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, através dos discípulos, através dos nossos heróis da fé, que moveram para que essa palavra chegasse ao nosso coração da igreja hoje, e que nós venhamos ser praticantes dela. Não podemos ser amigos do mundo e ser amigos de Deus ao mesmo tempo. Você não pode andar se agradando do pecado
e achar que Deus ele não está vendo nada. Você não pode estar insensível à voz de Deus e achar que Deus ele te abandonou, te deixou, porque é você que não quer mais ter contato com Deus. É engraçado nós falarmos que Deus ele precisa de mim, de você, mas realmente Deus ele é possessivo demais. Deus ele não abre mão de mim, de você. Então Deus ele não quer te perder para esse mundo, não, Ele quer te trazer para a presença dEle, viver uma vida nova, transformada, uma vida realmente de intimidade, uma vida a qual você sinta esse vento, esse toque. Ezequiel ele vai e clama a Deus, e Deus fala: profetiza aos 4 ventos, para que o Espírito Santo venha habitar nesse exército, para que eles se tornem um exército de almas viventes. A nossa igreja hoje não perdeu essa sensibilidade. Nós sentimos esse vento, nós sentimos o toque do Espírito Santo.